Agora a gente vai iniciar o terceiro painel do dia com o tema Economia Verde. Para dar continuidade às discussões, eu chamo para esse debate Ricardo Abramovay, professor titular da USP. Chamo também Álvaro Dili, diretor de RH e sustentabilidade da SLC Agrícola. Eduardo Cruzeta, presidente da BPO. E para mediar as discussões, convido o presidente do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, Caio Penido. Enquanto os nossos convidados vão se arrumando por aqui, é importante sempre lembrar e dizer que o caminho para a preservação do meio ambiente e para o enfrentamento às mudanças climáticas pela valorização de negócios sustentáveis é primordial para os dias de hoje. O desafio é como fazer desse ideal uma prática inclusiva e em larga escala. Vamos acompanhar, então, mais uma vez, um vídeo aqui para dar início a este momento. A economia verde propõe negócios sustentáveis que tenham maior inclusão social, maior eficiência no uso dos recursos naturais com consumo consciente, baixas emissões de carbono e outras medidas que ajudam a conservar o planeta e o próprio ser humano. Na prática, traz vantagens para que as nações de todo o mundo atinjam os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas, dentro da Agenda 2030. Trocando em miúdos, negócios que preservam água, florestas, solo, flora e fauna e que também sequestram ou neutralizam as emissões de gases de efeito estufa, grandes causadores do aquecimento global, devem ser valorizados e até mesmo remunerados por isso. Já atividades que degradam e poluem o meio ambiente deveriam recompensar o primeiro grupo. Afinal, todos vivem em um mesmo planeta e, portanto, são beneficiados por aqueles que o preservam. A lógica é simples, já a prática nem tanto. Diversas nações ao redor do globo discutem a possibilidade de restrições comerciais a produtos agropecuários com origem em áreas de desmatamento ou sensíveis a questões socioambientais, o que é importante para preservar a biodiversidade e promover a inclusão social. No entanto, também é importante avaliar como isso será feito para que haja justiça na análise da origem dos produtos e incentivos que sejam capazes de promover a inclusão de pequenos produtores no processo sem penalizar quem conserva. Inclusive, em relação aos incentivos, o mercado de carbono e os pagamentos por serviços ambientais, o chamado PSA, se apresentam como instrumentos potencialmente poderosos para a conversão da sustentabilidade em ativo econômico. Porém, há ainda muitos desafios para esses mecanismos serem amplamente implementados. A forma de precificação dos ativos ambientais, a questão da adicionalidade e também a própria disposição dos países em investir nesse modelo econômico são questões em que o mundo precisa avançar. Agora eu passo a palavra, então, para os nossos convidados desse terceiro painel do segundo Fórum Planeta Campo. Caio Penido, fica à vontade aí. Mais uma vez passo aqui pela frente. Desejo para todos um bom painel, bom proveito para vocês aí de casa que estão acompanhando. Com licença. Obrigado, Sara. Pessoal do Canal Rural aí, obrigado. E dá um bom dia para todos, especialmente o pessoal do GTPS que está aí, que hoje a gente vai comemorar também os 15 anos do GTPS, Cruzeta também faz parte. Prazer estar aqui com os amigos. Ricardo Abramovay traz um componente, né, diferente um pouco para o nosso universo do Álvaro e do Cruzeta e meu, muito essa bolha do agro, né? Que eu acho que a gente tem que furar essas bolhas, né? Essa é a nossa missão, dialogar, saber discordar amorosamente, saber estar nessa mesa com diplomacia climática. Todo mundo está querendo o melhor, né? Tirando assim as pessoas que podem estar mal intencionadas, mas de um modo geral estamos todos buscando soluções, cada um na sua área, cada um na sua bolha, né? E acho que eu fiquei meio sem saber até tantos assuntos, né, que a gente pode falar. A gente vê o painel da Fabi com o Giovanni, depois o ministro falando. Você vê que como conectar esses temas, né, com a questão da economia verde, com a questão da nossa trajetória, né? Então, eu primeiro, como produtor rural,
e colocando o Cruzeta, né, nessa agenda de pecuarista, que, como, né, todo pecuarista, há 10 anos atrás, estava no sistema mais antigo, né? Então, acho que eu comecei essa minha trajetória há uns 14 anos atrás, 13 anos atrás, se o GTPS está fazendo 15, há 13 eu fui buscar o GTPS, né? E foi nessa época exatamente da mudança de paradigma, né? De repente, você era um herói por estar desbravando, por estar sendo um pioneiro numa região, e, de repente, vem essa consciência climática, essa consciência ambiental, né? E joga um outro ingrediente no debate. Então, comecei primeiro dentro da fazenda da minha família, intensificação, gestão, né? Quais são os desafios na fazenda, né? Da porteira para dentro, o produtor rural, pecuarista, principalmente, ganhar dinheiro, né? Então tem que melhorar a gestão, melhorar a genética, investimento, tem que ter gestão financeira, gestão de indicadores, quer dizer, uma profissionalização aí da fazenda, agregar valor, não é o meu, tem algum celular. A questão da legislação ambiental, né, para o pecuarista já é um desafio gigantesco a cumprir a legislação ambiental, legislação trabalhista, sanitária, fundiária, né, tem um desafio grande aí. E a questão social na fazenda, muito mais com os colaboradores, também atender a ANR, atender a legislação brasileira em relação à questão trabalhista e tentar proporcionar algum desenvolvimento regional. Então, eu queria pontuar, né, um pouco pegando o mote do desafio global de mudanças, a crise de mudança climática, a crise de segurança alimentar e a questão da fome também, que o Joaquim trouxe. Isso, para o produtor rural, ele está dentro da sua fazenda, que é o seu negócio, ele não é governo, né? Ele está preocupado em produzir mais, ganhar dinheiro cumprindo a lei. Então, essa é a primeira missão. E, quando a gente saiu da fazenda e criamos um movimento da Liga do Araguaia, foi levar um pouco essa consciência para um desenvolvimento regional. Então, como que a gente mobiliza, né? O Cruzeta vai falar um pouco dessa dificuldade de mobilizar, trazer o pecuarista para essa agenda, para essa articulação, é um desafio grande. Então, as motivações, vamos produzir mais, porque é um ganha-ganha, é uma agenda positiva. Se você produzir mais, você vai ter que investir um pouco mais de dinheiro, mas você vai ter um retorno financeiro melhor, você vai produzir mais, você pode tentar agregar valor se você tiver uma sustentabilidade comprovada aí por uma terceira parte. Quer dizer, vamos produzir mais e agregar valor ao seu produto, que já é a carne, e, ao mesmo tempo, um plano de regularização ambiental, né? São 2 planos básicos, né, para o Brasil e para o produtor rural. O Brasil, qual é o plano de conservação? É o Código Florestal, né? O produtor segue o Código Florestal. Qual é o plano de produção sustentável? O plano ABC, né? O produtor tem que ir em busca dessas boas práticas de carbono, melhorando o balanço, melhorando o solo, agora essa agropecuária regenerativa, e tentar agregar mais valor também a essa produção sustentável. Então, essas 2 agendas, eu vivi bastante isso na fazenda e na Liga, e fui alçado aí à presidência do GTPS. Eu tive o prazer de ir para um fórum diferente, né, onde tem 6 categorias dialogando. Então, tem os pecuaristas, insumos e serviços, mais ligados nessa agenda da porteira para dentro, mas você tem as indústrias frigoríficas, as ONGs, varejo e restaurantes, os bancos, né, que já estão em outras agendas e trazem outras pressões que eles sofrem, né? Então, as indústrias frigoríficas, os bancos e os supermercados sofrem uma pressão do consumidor europeu, né, de pressionar o Brasil, esse pecuarista, em relação ao desmatamento. Então, ele já vem com uma outra cobrança, né? O pecuarista falando, não, a gente está sofrendo para atender a legislação, já é difícil, não dá para ser mais do que a legislação, né? Então, no GTPS, acho que a gente teve um trabalho muito bacana com o Léo, que está aí, que foi meu vice-presidente, o Leonardo Lima, o Breno, também da Agrotus. A gente falou, vamos criar uma agenda positiva, o que todo mundo concorda, então vamos, né, uma agenda que defenda as características brasileiras. Não é um fórum global, né? No fórum global a gente vai no GRSB, aqui é a agenda brasileira. Então, desmatamento ilegal zero, a intensificação sustentável, né, rastreabilidade legal,
E, além do código, a gente entrou com a proposta do PSA, né? Se quiser conservar além do Código Florestal, vamos entrar com mecanismos econômicos que estimulem a conservação, que, no final, as áreas com baixa produtividade podem encontrar uma nova fonte de renda na produção de serviços ambientais, né? Essa natureza não está estática lá, congelada, que nem as florestas da Sibéria, né? do norte do país. Ela é uma biodiversidade rica, prestando serviço, fixando carbono, quer dizer, biodiversidade, água. E ela tem um custo para o produtor também, né, de fazer cerca, para separar a cerca da pastagem da reserva legal, vigia, custo técnico-jurídico, né? Então, vamos encontrar uma forma de, pelo menos, remunerar esses custos, porque o custo está para o produtor e o bônus para todos, né? Então, foi um pouco essa lógica. Acho que a gente terminou no GTPS aí assinando um compromisso público aí dos associados com a legislação brasileira. E depois eu fui para a presidência do IMAC, que eu estou agora, um serviço social autônomo de Mato Grosso, onde existem 3 categorias aí: os pecuaristas, as indústrias e o governo de Mato Grosso. Então, isso me alçou para um outro debate, um debate mais políticas públicas, né? Então, comecei a circular a COP, Semana do Clima de Nova York, e isso abre mais. Cada vez a gente vai abrindo mais a cabeça, né? Então, vai percebendo que tem outros desafios. E ali a gente foi discutir essa legislação europeia. Eu acho que é um mote para o nosso painel também, a legislação europeia, que vem restringir a importação de produtos associados a qualquer tipo de desmatamento. Então, fomos debater isso na Europa, em Bruxelas, com a comissão. E chegou lá, eu falei, gente, será que tem alguma produção de carne mais sustentável que a de Mato Grosso, né, do Brasil, mais especificamente a de Mato Grosso? Uma carne que é produzida dentro de uma fazenda que é obrigada a conservar, né, biodiversidade. Então, a média de conservação dentro das fazendas é 50% da área da fazenda conservada. Com o clima tropical, que a gente tem todo esse potencial de fixar carbono no solo, reduzir idade de abate, para nós ainda é uma oportunidade. As nossas melhorias, né, podem provocar impacto também climático. E eu reverti um pouco a narrativa com a União Europeia. Eu falei, calma, gente, vocês têm que cumprir a legislação brasileira, pagar por serviço ambiental precedente. Eles disse, não, mas a gente quer um voto de confiança do Brasil, vocês têm que mostrar que vocês estão no caminho. Eu falei, nossa, mas vocês que têm que mostrar para a gente que vocês estão no caminho certo, né? Cumprindo os compromissos que vocês assumiram na COP, quer dizer, a Europa criou as guerras para fatiar o mundo em colônias, onde levou um modelo de desenvolvimento insustentável, extrativista, desmatador, né? Criou a Revolução Industrial, que é a grande culpada do aquecimento global. Eu falei, não, no Brasil a gente está tentando reverter esse modelo que vocês tentaram propagar no mundo. No Brasil, a gente tem aproximadamente 66% do território destinado à conservação da biodiversidade, temos um clima tropical e temos um código florestal, né? Então, a gente não quer boicote, a gente quer, na verdade, parceria, para vocês ajudarem o Brasil a provar que é possível ter esse modelo de conservação e de produção sustentável que consiga auxiliar nas crises globais. E foi isso que a gente levou um pouco na COP, o IMAC levou o passaporte verde para mostrar que, se a gente cumprir a lei no Brasil, a gente já está na frente dos nossos concorrentes, aí, Estados Unidos, Austrália, Uruguai, Argentina. Comparando com o nosso estágio atual, a gente pode melhorar, lógico, então a gente está sempre promovendo essas melhorias contínuas. Mas, comparando com quem está oferecendo carne em escala no mercado global, ninguém consegue produzir como nós. Então, esse é um pouco, vendo pelos painéis, né, um pouco a nossa bolha do agro, né, que a gente pensa um pouco assim, estamos trabalhando para... E a gente trouxe o Abramovay exatamente porque ele está em outra bolha, né, Abramovay? Ele está numa bolha acadêmica, está numa bolha mais também agroambiental, né? A gente está no agro e migrou um pouco para o ambiental, né, e você talvez na economia, na parte financeira, mas também teve que entrar nessa discussão agroambiental. E acho interessante trazer uma visão de fora desse mundo. Vou passar, então, para o querido Abramovay. Eu tive o prazer de ter várias conversas com ele.
E acho que é muito enriquecedor para esse nosso debate trazer uma pessoa com essa experiência dele, todo esse conhecimento. Muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado, Caio. Um prazer estar aqui com você, com o Eduardo, com o Álvaro. O trabalho de vocês é um trabalho admirável. De fato, eu pertenço a outra bolha, de fato, mas é uma bolha na qual vocês três, por opção ou por contingência, também estão mergulhados. Em que sentido? No sentido de que a afirmação de Milton Friedman, na New York Review of Books, em 1970, de que a obrigação da empresa é dar lucro, e que, se ela dá lucro, então ela cumpriu todas as suas obrigações sociais, essa afirmação feita 52 anos atrás, hoje, ela não seria sustentada por nenhuma das pessoas que está nessa sala. Ou seja, o trabalho de vocês é totalmente mediado pela relação que vocês mantêm, não apenas com os mercados, mas com a sociedade. E a sociedade, as expectativas da sociedade, do ponto de vista do consumidor, mas também do ponto de vista das organizações da sociedade civil, tudo isso enriquece a atividade empresarial. Eu tive uma conversa por telefone de 1 hora com o Álvaro 3 dias atrás, fiquei impressionado com o trabalho que ele está fazendo, e essa é a realidade na qual nós estamos. Eu sou muito fã do grupo de trabalho da pecuária sustentável, tive orientandos que trabalharam diretamente com o grupo de trabalho da pecuária sustentável, e é um trabalho que resulta justamente dessa mistura salutar. Quer dizer, a economia não pode mais ser vista como uma esfera autônoma da vida social. Tá certo? A economia está mergulhada, incrustada na sociedade, e as demandas da sociedade não se manifestam apenas nos mercados. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso pelo seguinte. Eu entendo, eu acho que a melhor maneira de nós encararmos as críticas que estão sendo feitas, que vêm sendo feitas ao Brasil com relação a vários dos temas que foram abordados aqui, não é nos colocarmos na posição de vítimas como se essas críticas fossem injustas. O Brasil, sem dúvida, tem hoje uma agropecuária extremamente moderna, competente, resultado do trabalho, em primeiro lugar, da Embrapa, que é a maior empresa e a mais competente empresa de pesquisa agropecuária do Hemisfério Sul, e não fica em nada a dever às empresas de pesquisa agropecuária do Hemisfério Norte, mas também as empresas estaduais de pesquisa e as startups que vêm surgindo como resultado, muitas vezes, do próprio trabalho universitário. Por exemplo, na área de bioinsumos, que foi citado aqui, várias startups de bioinsumos resultam de teses de doutorado feitas em universidades públicas brasileiras. O exemplo do Rio Grande do Sul não é só São Paulo, não é só São Carlos, Campinas, Piracicaba, etc. Também no Rio Grande do Sul isso está acontecendo, e temos que fazer com que as organizações de pesquisa do Nordeste e da Amazônia também se encaminhem na mesma direção. Então, não há dúvida a respeito da nossa competência, da competência da agropecuária brasileira de ouvir, de absorver e de se transformar em função das demandas da sociedade civil brasileira, em primeiro lugar, e global, já que nós somos os principais exportadores de carnes, etc. Então, eu acho que isso tem que ser ponto de partida, mas eu acho que é um certo perigo que isso se torne um exercício de autocomplacência, se vocês me permitirem uma opinião de quem é de fora da bolha. Então, por que eu estou dizendo isso?
Estou dizendo isso, em primeiro lugar, por um problema seríssimo que nós vamos ter que enfrentar. O Brasil é o único país do mundo em que metade das emissões de gases de efeito estufa ainda derivam de desmatamento. Ah, mas nós não temos nada a ver com isso. Isso é o crime organizado que faz, etc, etc, etc. É verdade, mas, ao mesmo tempo, o que os estudos universitários vêm mostrando é que há uma parte da pecuária brasileira que vem se beneficiando desse desmatamento e fazendo uma pecuária de baixa qualidade em áreas recentemente desmatadas e com finalidades patrimoniais, fundamentalmente. Ora, isso não responsabiliza o setor, os frigoríficos, etc. Mas é muito importante que o setor, os frigoríficos, etc., se coloquem abertamente a favor do objetivo de zerar o desmatamento. E, nesse sentido, legal ou ilegal torna-se muito menos relevante do que o objetivo estratégico para o país de zerar o desmatamento. O desmatamento, o avanço do desmatamento nos últimos 4 anos, tirou o Brasil do cenário internacional. Nós precisamos recolocar o Brasil no cenário internacional e nós temos todas as condições de fazer isso, apoiando decisivamente a reconstrução institucional voltada ao combate ao desmatamento. Não é alguma coisa simples, nós sabemos, vai ser necessário inteligência, vai ser necessário trabalho de repressão. Do ponto de vista dos frigoríficos, rastrear o conjunto da cadeia de valor não é alguma coisa simples, é por isso que o objetivo de carbono zero da JBS é para 2040 e não para agora, porque é complexo fazer todo o rastreamento, mas esse é um objetivo que tem que ser alcançado. Agora, a hora que nós alcançarmos o desmatamento zero ele mesmo também tem que ser tratado como ponto de partida e não como ponto de chegada. Por quê? Uma das características mais importantes da literatura global eu estou falando Science, Nature, os relatórios do IPCC, os relatórios do IPBES, nós estamos tendo agora a Conferência da Biodiversidade, a constatação unânime nas revistas científicas, a PNAS, etc., é a seguinte: a agropecuária globalmente responde por 1/3 das emissões de gases de efeito, 1/3 das emissões de gases de efeito estufa e é o principal vetor de erosão da biodiversidade no mundo. O Brasil é o epicentro da agropecuária global, no sentido de ser grande exportador de carne bovina e ser grande exportador de grãos para a alimentação animal no mundo todo. Portanto, estes se tornam problemas brasileiros. E mais do que isso, está sendo desenhada globalmente uma espécie de alternativa a este cenário, que são as proteínas artificiais. Eu não sei se vocês estão acompanhando as discussões globais e os investimentos empresariais em proteínas artificiais. É muito impressionante o valor das empresas que estão investindo hoje em proteínas artificiais. É muito impressionante a narrativa dos empresários ligados às proteínas artificiais, narrativas totalmente sintonizada com os movimentos socioambientais globais. Por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso porque é fundamental que o Brasil mostre ao mundo que tem condições de oferecer carnes que venham de técnicas produtivas capazes de garantir não só o bem-estar animal, mas de captar carbono e, sobretudo, de neutralizar as emissões de metano. Qual é o problema? Hoje, o metano, reduzir as emissões de metano, reduzir drasticamente as emissões de metano, é o grande objetivo até 2030. Por quê? Porque o metano é um gás 25 vezes mais poderoso que o carbono, embora ele fique menos tempo na atmosfera,
E 40% das emissões antrópicas de metano derivam da agropecuária, a maior parte delas deriva do gado bovino. Ora, o Brasil é hoje o 5º emissor mundial de metano e 78% das nossas emissões de metano vêm das emissões de gado bovino. Esse é um problema tecnicamente muito difícil, que nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que estar à frente das tecnologias, já há tecnologias voltadas a enfrentar esse problema. Agora, esse é um desafio extraordinário. Em suma, nós temos todas as condições, a agropecuária brasileira, de mostrar ao mundo que há condições, sim, de, na agricultura tropical, oferecer ao mundo produtos de boa qualidade, captando gases de efeito estufa e, sobretudo, valorizando a regeneração da biodiversidade, mas, para isso, a gente precisa de um conjunto de transformações que ainda estão, me parece, por vir. Muito obrigado. Muito bacana. Ramon, vai dar até vontade de já chamar o Cruzeta, que você falou mais de pecuária, mas eu vou manter a ordem. Queria saber do Álvaro. O Álvaro já é uma outra posição, além de ser a questão da agricultura, né? Numa SLC, empresa de capital aberto, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, sofrendo, né? São outras pressões. Então, quer dizer, vocês já são uma referência em sustentabilidade, em produção. O que vocês precisam fazer mais ainda? Quais são os desafios de sustentabilidade? Acho que seria legal citar um pouco, além do caso de pagamento por serviço ambiental para o excedente de reserva legal, que é um case que a gente coloca de pé, né? Todo mundo fala, só ouço falar de carbono, PSA. Alguém já vendeu? Então, acho que é um caso típico de economia verde, né? Estímulos econômicos para a conservação, além do Código Florestal. Acho que por aí, Álvaro. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, uma alegria muito grande estar presente aqui no 2º Fórum do Planeta Campo. Primeiramente, também agradeço ao Júlio, a Jaqueline e o Giovanni pelo convite para estar participando aqui. E agradeço também poder participar desse painel aqui com os colegas. A respeito da economia verde, eu até gostaria de ter uma opinião um pouquinho diferente do nome economia verde. Eu acho que, na verdade, nós temos que tratar como uma economia sustentável. Voltar a falar da sustentabilidade, que é um nome que sofreu um desgaste muito grande ao longo do tempo, mas nós precisamos retomar ele na sua essência, né? E até recentemente está entrando muito ESG, o tempo todo, mas, no fundo, nós estamos falando de sustentabilidade. Não dá para falar só de economia verde, porque direciona mais para os aspectos florestais, biomas, enquanto nós entendemos, no nosso desenvolvimento, a SLC Agrícola entende que nós temos que levar juntos os pilares, o ambiental, o social e o econômico, para girar e ser, como o Ricardo falou, algo não só lucrativo, mas um jeito diferente de fazer negócios. Na nossa visão, não adianta ter assim ilhas de prosperidade, ilhas de riqueza dentro da propriedade rural ou desses setores, sem levar junto o crescimento, a influência nas comunidades a qual nós impactamos. Então, é esse desenho que nós temos que pensar. A economia verde eu trocaria por economia sustentável, porque nós temos que levar junto o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, dessas cidades. Nós, na nossa jornada já de quase 15 anos em sustentabilidade, a SLC Agrícola ela avançou muito nessas questões. E eu não sei, Caio, se eu entro já no case, né, e só para acelerar um pouquinho aqui, então eu pediria, eu trouxe uma apresentação aqui para me sustentar um pouquinho, me apoiar, e eu vou ficar, peço licença aqui, eu vou ficar de pé. Peço aí ao pessoal, então, colocar a apresentação.
para a gente seguir aqui. E, ok, pode passar, então, a apresentação. Eu acho que é importante posicionar, antes do case, rapidamente, o que é a SLC Agrícola. Nós somos uma companhia de capital aberto já há 15 anos, fomos pioneiros em abrir capital aqui no Brasil e talvez no mundo. Nós produzimos soja, milho e algodão, e semente de soja e semente de algodão também, num novo negócio promissor. Nós estamos posicionados em 7 estados brasileiros. Nós somos um produtor em larga escala dos nossos produtos, área própria e áreas arrendadas, com JV, já num asset light desde 2015. E nós vendemos os nossos produtos, né, grãos, especialmente para tradings, para ração, para empresas alimentícias, e o algodão para trade diretamente para empresas na Ásia, diretamente aí a nossa fibra de algodão. Pode passar, por favor? Aqui mostra, então, o nosso posicionamento. Nós estamos fundamentalmente no Cerrado Brasileiro, 22 unidades. Estamos também posicionados nas franjas, né, do bioma amazônico, em algumas unidades. Pode passar. Plantamos 672 mil hectares. Pode ir passando, por favor. Aí. E dizer que a SLC Agrícola aqui, então, mostra a nossa distribuição em área, e também dizer que somos uma empresa certificada na sua essência. Praticamente 70% da nossa produção de soja certificada, né, no projeto RTRS, no programa RTRS, que depois a colega vai falar um pouco mais sobre isso. 100% do algodão da SLC Agrícola ele é certificado no Better Cotton Initiative e também no ABR, que são 2 certificações importantes para o Brasil e para o mundo. Pode passar? Por favor. A SLC Agrícola tem um posicionamento claro e objetivo com relação à sustentabilidade. A gente trabalha em 3 eixos fundamentais e 5 temas: mudanças climáticas e solo, a biodiversidade e a água e atendimento dos stakeholders. Nós somos signatários do Pacto Global da ONU desde 2015, estamos alinhados com a agenda da ONU também de 2030, com os 17 ODS, as quais nós seguimos a todos, mas estamos priorizando 5 deles fortemente nos últimos anos. Pode passar, por favor? Aqui, pode passar. Mais um clique, vamos botar aqui. Nós temos uma política clara e objetiva de desmatamento zero já há alguns anos. Nós estamos posicionados a 0 conversão, tanto legal quanto ilegal, na companhia. Esse é um fator importante. Nós cuidamos de 120 mil hectares das nossas reservas legais e áreas de preservação permanente. Isso geralmente traz custos e preocupações aos produtores, de uma forma geral. Então, é intenso o trabalho e a preocupação com a manutenção dessas áreas. Apenas para mostrar o que significaria, imaginem cuidar de 346 Central Park de Nova York, ou quase 5 vezes mais a cidade de Frankfurt em área. O produtor rural, como a empresa SLC Agrícola, tem que cuidar disso. Pode passar. E significa ali acumulados mais de 31 milhões de toneladas de carbono que estão estocadas nessas reservas, que é um serviço muito forte, muito grande, de ambiental e em sentido da biodiversidade. Pode passar? Por favor. Então, entramos verdadeiramente num propósito que era um sonho da SLC já desde que começamos a jornada da sustentabilidade. Lá atrás, queríamos saber como nós seríamos remunerados, como a sociedade ia reconhecer os serviços ambientais. Então, foram 15 anos de trabalho, até que conseguimos agora, este ano, iniciar um projeto piloto, pioneiro para o Brasil, porque se trata do bioma nas franjas ali de transição entre Mato Grosso e o bioma amazônico, e se chama Projeto Conserve. Por favor. O Projeto Conserve, então, ele é do IPAM, do Instituto de Pesquisas da Amazônia, juntamente com o Goodwell Climate Research Center, lá de Boston, e um fundo que
patrocina esse trabalho. O Conserve ele é um mecanismo que procura trabalhar na adicionalidade da reserva legal, excessos de reserva legal, ou APP, no sentido de evitar o desmatamento, que ele seja pressionado pelo desmatamento e, obviamente, que mantém carbono, mas ele mantém muito mais que o carbono. O objetivo é a biodiversidade que tem dentro desse ambiente, no caso aqui, né? E, obviamente, que o produtor que entrou nele, que entra como a SLC entrou, ele se torna um produtor de alto padrão, preocupado não só com o lucro do negócio ou só com a transformação do negócio, mas também com a biodiversidade, que é tão perseguida aí por todos. Somos cobrados no mundo por essa questão aí de desmatamentos e preservação da biodiversidade. Pode passar? Então, pode passar rapidamente ali, né? Etapa 1, 2, 3, 4, de preparação para esse projeto. Obviamente que eles fazem todo um levantamento da área, verificam o grau de pressão que essa área sofre, até para tipificar e também valorar essas áreas. Há uma due diligência documental, fundiária, em relação também a multas, embargos, etc., e fazem um checklist, né, profundo com relação ao produtor para poder iniciar esse projeto, até a definição e precificação desses ativos, né, no sentido de que há diferenças. Quanto mais pressionada a região pelo desmatamento, maior é o valor desse pagamento aí para a preservação da biodiversidade. Pode passar, por favor? Aqui, rapidamente, os números do Conserve, né, que é conhecido já no Brasil, mas são 17 contratos, aí, 17 projetos, mais de praticamente 15 mil hectares são preservados já nessa ordem, de que são excedentes de reservas que estariam aptas para desmatar, mas são preservados. 41 projetos ali. Pode passar, por favor? Aí nós aterrissamos, então, na Fazenda Perdizes, lá no Mato Grosso, no município de Porto dos Gaúchos, né, próximo a Sinop. Pode passar. Então, tem uma área de 42 mil hectares, a propriedade, uma área plantada de 26 e uma área um pouco maior, preservada, de 27 mil hectares. Pode passar, por favor? A área do projeto Conserve, nós começamos, ela é uma área de 1.358 hectares, é um projeto aparentemente pequeno, são só 1.300 hectares, 1.358 hectares, mas para nós foi um grande passo no sentido de mostrar que é possível remunerar o produtor, fazer esse balanço entre vale a pena desmatar ou vale a pena preservar ainda um excedente de reserva legal. Por favor, pode passar. Nós já recebemos aí esse ano, né, 2 parcelas, então está funcionando bem, né, nós estamos felizes com esses resultados, é só o primeiro passo em relação a isso. Ali está a área no mapa, pode passar. Mais um pouco, tem mais algumas informações. Então, obviamente, que a área é monitorada, as nossas responsabilidades são as mesmas, tanto da nossa reserva legal quanto esse excedente. Nós temos que preservar, cuidar para que ela não seja atacada, que ela não seja desmatada, cuidar para que não haja fogo. Então, nós temos que ter brigadistas, nós temos que ter segurança toda controlando esse patrimônio valiosíssimo, né, do produtor. A gente sempre fala assim, que ainda estamos num processo de amadurecimento e transição, tanto que a gente ainda fala em área útil, né? Lá na propriedade, vamos comprar, mas quanto é que é a área útil? Como se a outra área fosse inútil. E não é assim que nós temos que pensar daqui para frente e fazer uma integração com isso para levar uma nova visão do produtor que aprende e um produtor que tem uma consciência mais apurada em relação ao papel, né, da produção e da agropecuária no Brasil. Por favor. Pode passar. Validação a campo, então tem monitoramento. Nós temos estoques de carbono ali, que hoje é o ponto importante, mas também nós temos biodiversidade, então nós temos mais 4 milhões e 800 mil toneladas de carbono de vegetação nativa acima do solo, está preservado, e somente no projeto ali, quase 350 mil toneladas de carbono extras foram preservados também, por favor, pode passar. Aqui só uma imagem, né, dessa assinatura importante, esse primeiro passo, né,
que poderá ser gigante, aí no sentido de que mais projetos como esse possam ficar de pé. Pode passar. A tipologia vegetal da área, a gente vê que é uma área densa, é um cerrado na beirada, então, de transição na época, era conhecido como transição do cerrado. Pode passar. Pode passar. Aqui, essa imagem maravilhosa mostrando a água que tem dentro exatamente dentro desse projeto, esses 1.358 hectares, a preservação, a gente vê a densidade aí das APPs em volta, por favor. E aqui os achados, né, quando se visitou o projeto, pegadas de onça, que tanto está se falando hoje, e é interessante perceber que esse animal gigante, famoso, né, que é a onça pintada, ele vem crescendo, né? As populações chegaram a diminuir o risco, ao perigo de desaparecer, e hoje estão começando a evoluir novamente, crescendo justamente nas beiradas, junto aos produtores rurais que preservam a biodiversidade. A gente vê crescer também a fauna, inclusive no meio das fazendas, no meio das propriedades de larga escala de soja, milho e algodão, num processo bem positivo. Então, aqui é uma evidência bem clara e objetiva da importância desse projeto para nós e para o Brasil. Por favor. Então, eu agradeço, Caio, passando aqui a mensagem esse pequeno case com pagamentos por serviços ambientais. Muito bom. Legal, Álvaro. Deixa eu te chamar, então, agora para concluir. Né? Primeiro, é interessante falar área inútil, né? É verdade. Quanto é a área útil? Só pago pela área útil, né? Enquanto a biodiversidade não tiver um valor, é difícil, né? Então, aqui começa a ter valor, começa a ter uma visão diferente. Acho muito bacana. Chamar Eduardo Cruzeta, aqui presidente da BPO, também está no GTPS. Bom, o Cruzeta tem, acho que, entre os assuntos que ele vai tratar, tem uma apresentação também. O principal é essa dificuldade de mobilizar o pecuarista, eu acho que é interessante você trazer. E como vocês conseguiram isso através do incentivo tributário no estado de Mato Grosso do Sul, contar um pouco essa história. E você pode falar um pouco das onças lá, que a onça na agricultura não tem problema, né? Agora, na pecuária de cria, no Pantanal, é um problema. Vamos lá, Cruzeta. Muito obrigado, Caio. Quero agradecer, primeiramente, o Canal Rural pelo convite, né, o Júlio, a Jaqueline, agradecer ao GTPS também pelo convite, a oportunidade, né, de a gente estar aqui hoje. Quero cumprimentar aqui meu amigo Rogério Vian, do GAS, Grupo de Agricultura Sustentável. Entrou no GTPS, né, Rogério? Ainda não. O GAS é um fórum aí muito legal também, onde, como o professor Kiambramovai falou, reúne aí startups, eu diria, do setor do agro, produtores com grandes iniciativas, fazendo um trabalho incrível e muito bacana. Tem muita coisa, realmente, muita coisa inovadora, muita inovação, muita coisa acontecendo no agronegócio brasileiro, né? Assim, o agronegócio brasileiro é inovação, né? Eu estava na faculdade quando começaram os primeiros projetos de vulto do plantio direto. Isso era absolutamente inovador, era uma coisa... isso foi em 95, 96, e revolucionou o nosso agro. Então, a gente sempre lembra disso e tem isso como um exemplo de o tanto que a gente ainda pode evoluir e crescer dentro do nosso agro, né? Eu vou começar, então, vou seguir com a minha apresentação. Pode colocar, por favor. Eu vou passar bem rápido as telas, porque tem muitas telas aqui, então, para a gente não se demorar muito, o tempo é curto. A BPO é uma associação de produtores pantaneiros, né? Ela foi criada em 2001, pode passar, e essa associação foi criada nessa época porque a gente teve o advento aí do protocolo de produção orgânica, da carne orgânica no Brasil, e quando se verificou, se observou o Pantanal, ele já produzia carne orgânica, sem precisar fazer nada, você só precisava chegar lá e certificar aquilo, porque era uma produção orgânica. Próximo slide, por favor.
Então, dentro dessa iniciativa, a gente, lá atrás, né, eu ainda não estava na associação nessa época, eu entrei em 2015, 15 ou 16, mas então se entendeu e se observou que era uma forma de a gente agregar valor a um produto que era produzido lá, com toda a sorte de dificuldades que o agronegócio brasileiro enfrenta em geral, mas isso é muito maior lá no caso nosso do Pantanal, principalmente pelas questões de logística, dificuldade logística e infraestrutura pública, que naquela época, principalmente, praticamente inexistia na região, pela própria característica do bioma, né, pelas características geográficas. A missão da BPO, então, é agregar valor ao Pantanal, ou ao produto que a gente tira de lá, que é principalmente a carne, sempre foi principalmente a carne. Os 3 objetivos principais: conservar o bioma pantaneiro, valorizar a cultura e o homem pantaneiro e a valorização dos nossos produtos. E aqui a gente tem os 3 pilares da sustentabilidade, né? A conservação do bioma, do pilar ambiental, a parte social, que é a cultura e o homem pantaneiro presente ali há 200 anos nesse bioma, e vale ressaltar um aspecto bem importante do Pantanal, que eu acho que é sempre legal de a gente transmitir, que é um local onde nós temos o homem, há 200 anos, desenvolvendo uma atividade econômica, que é a pecuária. Então, essa atividade econômica já tem 200 anos e é um dos biomas mais conservados do planeta com esses aspectos. O homem presente desenvolvendo uma atividade econômica, que é a pecuária. Então, nós temos aqui 85%, 84% da sua área nativa conservada. Então, a biodiversidade garantida e total aqui dentro. O próximo slide. Aqui uma foto do churrasco pantaneiro ali embaixo. Aqui, tudo bem, vamos seguindo. O tempo está... Aqui o Pantanal, para vocês terem uma noção, todo mundo sabe onde é que fica, mas a gente está em volta, a SLC está em volta da gente ali, né? Você errado. E lá dentro do Pantanal, em Ecolândia, a área em laranja é a área mais produtiva. A Ecolândia e o Paiaguás fica na área de cima, na região no entorno do Rio Paraguai, que vem do norte descendo para o sul, é onde a gente tem hoje as maiores populações de onça pintada do mundo, né, do Brasil, da América, e ali assim atesta a conservação do bioma, né, a onça pintada, que é o topo da cadeia alimentar da América. Ela tem em grande quantidade, a maior população se encontra no Pantanal, e agora com vários programas de conservação desse felino lá no bioma. E, inclusive, nós da BPO agora assinamos recentemente um convênio que a gente vai trazer para dentro da nossa associação ferramentas técnicas que buscam diminuir a predação, você minimizar as perdas que a gente tem na pecuária pelo ataque de onças, né, para evitar esse conflito da atividade com os felinos e a gente promover assim maior conservação ainda. Próximo, por favor. Aqui, então, os níveis de conservação da bacia do Rio Paraguai, que aqui tem o Pantanal e mais o entorno, que é a bacia do Paraguai, dentro do nosso estado. E lá no Mato Grosso do Sul, o Pantanal, então, com 84% de área conservada, e o Planalto, que é a parte alta do Cerrado, com 39% de área conservada. Próximo slide, por favor. Nós temos no Pantanal 2 períodos muito adversos, de queda na oferta de alimento para a pecuária, que é a seca, que tem em todo o Cerrado, que a gente já está acostumado com ela, só que lá a gente tem a enchente também. Quando começa a chover, depois de um tempo, dependendo do ano, a gente enche as áreas baixas, as áreas úmidas, e isso fica com um acúmulo de água muito grande, e aí você diminui novamente a oferta de alimentos, né? Próximo slide, por favor. Próximo slide. Volta naquele slide, só para colocar cerca de 3.500 espécies de plantas, essa biodiversidade do Pantanal. 656 de aves, 98 de répteis, 53 de anfíbios, 159 de mamíferos e 325 de peixes. Então, é realmente uma biodiversidade muito grande e ela totalmente conservada, totalmente preservada. A gente tem aí
todos esses animais, todas essas espécies convivendo lá. Algumas com ameaça de extinção, mas que isso já foi superado e tem algumas ainda sendo trabalhadas nesse sentido para manter. Eu acredito que hoje, com a consciência que a gente adquiriu já há alguns anos, isso agora, eu acredito muito aí na capacidade que a gente tem de reverter alguns quadros que a gente tinha de ameaça. Próximo slide, por favor. 270 anos da pecuária no Pantanal. Próximo slide, por favor. Aqui uma imagem para mostrar a nossa pecuária, como que ela é desenvolvida. Isso é muito natural para a gente, é muito comum esse tipo de situação, a gente convive com isso lá. Próximo slide, por favor. O próximo slide aqui fala um pouquinho da BPO. Nós criamos além do protocolo da carne orgânica, que a gente já segue, nós criamos em 2016 o protocolo da carne sustentável do Pantanal. Ele foi reconhecido em 2017, assentado na CNA, né, então ele está entre os protocolos oficiais de produção do Brasil, e ele atesta o nosso sistema de conservação tradicional pantaneiro, que garante essa sustentabilidade. Tá, então, a gente demonstra isso, e o nosso governo do Estado, no Mato Grosso do Sul, que já desenvolve um programa de incentivos fiscais para estimular a produtividade, o desenvolvimento da atividade da pecuária, que é muito importante em nosso Estado, né, uma atividade econômica que ela é importante dentro da economia do Estado. Ele reconheceu a pecuária pantaneira, então, agora em 2018 ou 2019, e concedeu um incentivo fiscal aos moldes daquele programa que já existia de estímulo à pecuária, para quem aderisse ao nosso protocolo. Próximo slide, por favor. Para os associados que aderissem e efetivassem. Próximo slide, por favor, o uso do protocolo. Dentro do protocolo, a valorização do bem-estar animal, responsabilidade social, respeito ao meio ambiente, e são as características dele. Próximo slide, por favor. Os aspectos básicos são a origem pantaneira, gado nascido no Pantanal, uma alimentação natural, usando aí as ferramentas de suplementação animal e tudo que são preconizadas pela pesquisa, pela academia, até porque isso hoje está intrinsecamente relacionado com a questão da diminuição nas emissões dessa atividade, né, já que a gente busca aí o aumento da produtividade. Os frigoríficos são certificados, temos um selo de qualidade e a rastreabilidade, que é muito importante e que a gente estimula dentro do... A gente, na verdade, obriga, né? Isso é um ponto fundamental aí, e obriga-se a fazer essa rastreabilidade dos animais, que é uma necessidade muito grande para a pecuária nacional. Próximo slide, por favor. Mais uma foto do nosso churrasco pantaneiro. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Vamos seguir. Aqui, volta naquele, só para falar do incentivo fiscal. Então, a gente tem, no caso da carne sustentável, que é o selo da BPO, 50% de redução do ICMS, e na carne orgânica chega a 67% de redução no ICMS da venda no momento do abate para o frigorífico. E isso, Caio, que foi o ponto que você me perguntou, que é o fundamental. Pagamento por serviços ambientais. A gente considera isso como um pagamento por serviço ambiental, esse incentivo fiscal. E como por exemplo, eu vejo a valorização de uma carne orgânica ou de uma carne que você busque no mercado, que tenha preceitos aí de conservação ambiental, uma carne ou qualquer outro produto, a soja, o milho e tal, e o consumidor decida remunerar, pagar mais por aquele produto, isso acaba sendo um modelo de pagamento por serviços ambientais também. Próximo slide, por favor. E sempre, em qualquer situação, esse custo ele recai sobre o consumidor.
seja através do incentivo fiscal, seja através da precificação da mercadoria, que o mercado vai ter que repassar para o consumidor. Então, eu acho que o nosso grande trabalho, tudo o que de mais importante nós temos que fazer, além de produzir com eficiência e qualidade, é comunicar com o consumidor, comunicar com a sociedade. Como a Abramovay colocou, essa questão das narrativas, e aí a gente precisa vir para dentro, é importante a gente furar as bolhas nesse momento e a gente conversar para a gente entender como nós, produtores, nós, produtores rurais, né, as empresas, o GTPS tem um papel fundamental no desenvolvimento aí dessa mesa para conversas, a academia, as universidades, a pesquisa, e a gente entender como que juntos a gente pode, então, comunicar e buscar o que é realmente importante e eficiente para nós, né, e olhar também, que é um fator que eu quero chamar a atenção, para os interesses nacionais, né? Quais são os interesses do nosso país com relação a tudo isso, né? Já que o nosso país promoveu uma política pública de desindustrialização do país ao longo de 40 anos, hoje a gente é extremamente dependente da produção agropecuária. Então, como a gente pode converter isso em algo que seja benéfico para o nosso país? E, nisso, eu acho que é muito importante a gente ter esse alinhamento entre os setores todos, a mídia tem um papel fundamental nisso tudo, para a gente ter, então, um ambiente mais harmonioso aí para poder desenvolver isso. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos vários projetos sendo efetivados e iniciados dentro da BPO. Eu não vou citar todos eles, mas o principal deles hoje é a indicação geográfica da carne pantaneira, que é a busca do reconhecimento do nosso produto pantaneiro delimitado pela região geográfica. Próximo slide, por favor. O case nosso de sucesso é a carne orgânica, que já está no mercado aí há bastante tempo e se mantendo. Próximo slide, por favor. E eu queria finalizar com duas frases aqui de dois ilustres pantaneiros proeminentes, os dois são irmãos, e descendentes dos fundadores da pecuária no Pantanal. E o Abílio Leite, que é pai do Leonardo, o anterior presidente anterior à mina BPO. Nós, pecuaristas, temos uma história de individualismo muito acentuada, que deverá ser superada como forma de sobrevivência. No Pantanal, a gente tem um ditado local que fala assim: queixada que anda fora do bando vira comida de onça. Então, isso é lembrando aqui, o fator do incentivo fiscal e dessa valorização do nosso produto através de um pagamento de serviço ambiental que veio de uma política pública, teve um efeito colateral muito benéfico, que foi o crescimento da nossa associação de produtores. Então, a BPO, que vinha ali há anos e anos com 12, 13, 11, 15 produtores, hoje nós estamos com 90 produtores, com 450 mil animais certificados e com mais de 1 milhão de hectares, e crescendo, numa crescente. E o próximo slide, por favor. E aqui o Manuel de Barros, nosso poeta pantaneiro, e eu tenho o privilégio de, toda vez que eu vou para a minha fazenda, eu passo pela fazenda dele, o neto dele, Manuelzinho, mora lá na fazenda hoje. Quem um dia for lá vai passar e vai conhecer a casa que o poeta Manuel de Barros viveu toda a vida dele, escreveu, fez as grandes produções. A importância de uma coisa há de ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Então, a gente está nesse caminho, nessa estrada, né, na busca disso. Eu acho que a gente precisa superar todas aparar essas arestas e superar esses problemas para a gente poder, então, acho que viver esse encantamento que o agronegócio brasileiro produz, né, em muitos de nós, né, e que isso se estenda para a maior parte de pessoas, né, uma vez que a gente tenha tudo isso resolvido. Bom, muito obrigado e vamos seguir aí. Legal, gente, só para concluir, né, acho que tratamos de várias questões, né? Produção sustentável, certificação, agregação de valor, consumo consciente, né? Essa conversa com o consumidor, né? Não é segunda-feira sem carne, é segunda-feira com carne sustentável, né? Faz um experimento de ver os rótulos, ver a origem. Eu acho que é buscar isso, né? A Abramovay falou, vamos consolidar esse modelo de agropecuária sustentável do Brasil antes que a gente seja atropelado por uma tecnologia de laboratório
Vamos erradicar o desmatamento ilegal num primeiro momento. Acho que essa é uma campanha de união que todo mundo tem. Tem questões que são do produtor, mas tem questões que são do governo, né? Então, combater desmatamento ilegal, queimadas ilegais, terra pública, principalmente, né? Estão grilando o patrimônio público, né? E dentro das fazendas a gente já tem o Código Florestal, estamos subordinados a uma legislação. E uma questão também importante é o risco de exclusão, né, do pequeno produtor, na pecuária, principalmente o pequeno produtor de bezerro. Então, essa é uma discussão também que entra a questão social, né, Abramovay? Até aquela nossa conversa, uma entrevista que eu fiz com a Abramovay. Então, a gente fala de produção sustentável, legislação, valorização do ativo ambiental, mas a gente está bem em conservação no final do dia, né? O Brasil, em produção, a gente está bem, a parte social que a gente está muito mal e corre o risco da gente seguir essa exigência europeia muito alta e excluir pequenos produtores. Então, cuidado para a gente avançar nessa agenda, que acho que a gente falou de tudo aqui hoje, mas sem excluir esse pequeno produtor da cadeia, né? Porque senão ele vai para a marginalidade. Acho que é isso, gente. Nosso tempo esgotou. Obrigado. Agradecer ao Ricardo Abramovay. Só uma perguntinha antes de encerrar. Desculpa, a gente acabou de receber aqui. Vamos aproveitar o restinho do tempo aqui. E é a pergunta para o Álvaro. Álvaro, o seguinte, a SLC é conhecida pelas inúmeras certificações. Dentre as certificações obtidas, a SLC possui ISO 14001 e RTRS, onde ambas possuem indicadores de responsabilidade social. Na sua visão, a sustentabilidade só será alcançada a partir do momento que se concilia a alta produção com a minimização de diferenças sociais? A pergunta é de Samaicon Gonçalves, a quem a gente agradece aí também pela participação. Para você a pergunta. Obrigado, Maico, pela pergunta. Eu acredito, como eu falei inicialmente, nós não podemos mais fazer negócio como antigamente. Essa é uma visão antiga que nós temos. Iniciamos uma jornada lá em 2007, 2008, no caminho da sustentabilidade, com uma visão bem simples. O futuro da agricultura seria a agricultura certificada. Naquele momento, para produtores de commodities, era uma coisa impensável. Porque o que o agricultor ganharia certificando? Acho que nós temos que pensar ao contrário. Nós éramos o último setor produtivo no mundo em que não havia regulações, não haviam certificações por terceira parte. E eu acho que nós fomos pioneiros nesse pensamento. Acho que não é que seria da agricultura certificada, e sim já é, porque nós estamos falando em rastreabilidade, nós estamos falando em transparência, nós estamos falando em credibilidade quando estamos falando de certificações. Inicialmente traz um custo para o produtor, evidentemente, mas ao longo do tempo, quando se pensar em 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente vai ver que há mais ganhos do que prejuízo, atendendo às questões sociais, às questões ambientais e às questões econômicas. Na nossa visão, e pela maturidade da companhia hoje, a gente ganha dinheiro com essa postura e com essa visão da certificação, da rastreabilidade e principalmente da transparência com que nós fazemos as coisas, né? Eu estava trocando uma ideia com a Gisela Antrovini aqui com relação a esse ponto, que nós achamos importante trazer a mensagem para o produtor que tem que ser inclusivo, ele tem que aprender a fazer isso, e que o futuro da produção mundial já estamos sendo cobrados, as regras cada vez aumentam mais em relação aos nichos de mercado. Mas, infelizmente, ainda, né, no caso da soja responsável, ainda é um nicho muito pequeno, se produz aí 5, 6 milhões de toneladas de soja RTRS, e que é desmatamento zero desde 2016. Se procuram tanto importar soja sem desmatamento, bastaria incentivar cada vez mais os produtores a ser soja RTRS, que desde 2016, certificado por terceira parte, é desmatamento zero. Isso a gente pode ganhar com isso, fazer essa inserção na comunidade urbana, principalmente, para entender todo esse processo. Mas eu diria o seguinte, não é possível hoje só crescer
com o econômico, nós temos que atender o social e atender também o ambiental. Acho que é isso. Muito bom. Já estamos com o tempo esgotado, mas queria só dar a palavra para o professor Ricardo Abramovay, só para um fechamento rápido. O senhor falar o que o senhor achou desse nosso debate aqui. Achei ótimo, e tem um ponto muito importante, que é a história da segunda sem carne. Muita gente acha que a carne é um vetor de má alimentação. Isso é um profundo equívoco. É um profundo equívoco. O vetor de má alimentação e que determina a pandemia global de obesidade são os alimentos ultraprocessados. É o fato de as pessoas estarem deixando de comer comida. E justamente os exemplos que a gente teve aqui, e isso precisa ser ampliado, e precisa ser ampliado para as populações urbanas. O que está acontecendo agora com o aumento da fome no Brasil é que as pessoas também têm nos alimentos frescos e saudáveis preços muito elevados. Nós precisamos trabalhar não só visando os mercados de exportação, mas para que produtos saudáveis e produtos que valorizem a cozinha doméstica, isso pode parecer uma bobagem, mas é extremamente importante. Nós precisamos incorporar a Rita Lobo a essa nossa discussão. Não são só os mercados globais. A Rita Lobo, a ideia de que cozinhar é importante e que comer comida é algo importante, e isso acho que é uma mensagem muito forte que o setor agropecuário tem que passar e, a meu ver, não está sendo suficientemente capaz de passar para o Brasil. Obrigado. Gente, é isso. Muito obrigado.